obrigado, vereador Paulo César Soares, pela oportunidade que nos dá de vir a essa tribuna para que a gente possa aqui fazer alguns esclarecimentos daquilo que a gente tem conhecimento e que às vezes fica entalado e embutido dentro de nós, mas que tem hora que precisa de um certo desabafo. Tenho aqui meus requerimentos para serem entregues, que poderiam ser lidos, mas eu até entendo que não é nada tão mais importante do que aquilo que nós gostaríamos de dizer hoje aqui em breves palavras, mas a respeito de segurança pública. Estamos vivendo não só um caos sobre segurança pública, uma calamidade pública. Nós tivemos uma epidemia em que se profissionalizou o crime. No passado, alguém às vezes praticava algum delito, o furto ou o roubo, mas por uma tentação. Hoje não, é uma profissão. Hoje está institucionalizado o crime, de tal sorte que o meliante pratica um assalto hoje, já vende aquele produto, esperando que amanhã ele faça um novo para continuar no mundo do crime. Então não é por prender um ou outro no dia a dia e que nós vamos combater essa violência. Temos que colocar em primeiro plano um choque de gestão sobre segurança pública, e assim as autoridades vão ter que investir muito mais sobre segurança pública. Ainda semana passada veio aqui a Assembleia Legislativa, no mesmo discurso de 3 anos ou 2 anos atrás, falando sobre segurança pública. Eu quero crer que o momento foi oportuno, porque é uma véspera de eleições, que se inicia agora, a partir do mês de junho, nas convenções partidárias, e que em outubro vamos se eleger os nossos representantes. Eu só fiz uma pergunta para o deputado João Leite: quanto seria a mais no orçamento da Assembleia que irá se destinar sobre segurança pública? A resposta que ele me deu foi muito triste, que o que se investe em segurança pública já são milhões e que o Estado não tem mais como investir. Vem depois que ultrapassa que aquilo que tem do contingente policial, os que estão na ativa e na inativa, se aumentar o efetivo, vai passar a lei da responsabilidade fiscal. Rasga essa lei, faz outra lei, muda tudo isso. O que nós não podemos é conviver com essa violência no dia a dia, não só ferindo a todos nós, mas matando pessoas de bem, como nós estamos vendo. Então está institucionalizado, e não é por aí. Enquanto o Estado não entender que nós temos que investir em segurança pública, nós vamos viver esse verdadeiro faroeste, como no Texas, nos Estados Unidos, daqueles filmes que a gente assiste de vez em quando. É tiroteio para tudo quanto é lado. E o cidadão de bem ainda não pode ter o direito de fazer a sua defesa, porque tem uma lei que o proíbe de andar armado, tem uma lei que o proíbe de não ter uma arma dentro da sua casa, que não pode ter o porte de arma, que ele não pode ter nem mesmo o seu registro de uma arma para defender a sua família, que às vezes fica indefesa. O bandido está cada vez mais sendo privilegiado no mundo do crime. Em vez de se entender que é a vítima que deve ser olhada, não, vê os direitos humanos, tem que proteger o bandido. Vê os direitos nas leis que quer defender a bolsa, ou como é que chama lá, aquela auxílio reclusão, 900 e tantos reais. Tem professores aí ganhando 700 e pouco. Vem depois dizendo que o sistema é para ressocialização, para reeducação. Como que nós vamos reeducar quem nunca foi educado, que já nasceu no mundo do crime, está preparado para o crime, para o que der e vier? E quando pensa, vereador Paulo César, não tem moral, não tem caráter, não tem formação nenhuma, elementos que não pode ser comparado a um cidadão de bem. Então matar ou eliminar esse tipo de elemento, eu diria para você, não se perde nada, porque não tem nada de elementos para poder dar, para fazer bem à sociedade. É um cancro social. Certa parte de certa geração que está envolvida no mundo
do crack, está envolvido no mundo das drogas, e que não tem valor moral, não tem valor humano praticamente nenhum, não tem sentimentos, e que às vezes para ele, que está lá no crime, esse delinquente, é melhor estar na cadeia, porque lá ele tem alimentação, lá ele tem seu banho de sol, lá ele não precisa de fazer nada, ele está protegido, lá ele tem o auxílio reclusão, está tudo do avesso isso que aí está, porque se não tivesse, não estaríamos com essas respostas, que nós estamos tendo aí no dia a dia, de cada dia aumenta mais, ainda há pouco, né? Quantas são as pessoas que às vezes vêm no Face, vêm nas redes sociais, pedindo por socorro, que foi assaltada, que foi arrombada a sua residência, levaram o seu veículo e assim por diante. Então a coisa está feia, a coisa está preta, e não é culpa das polícias, mas é culpa de um sistema como um todo, em que aí envolve, sabe, enraizado, parece que incrustado numa mentalidade coletiva, levando em consideração aquela lei máxima que Gerson disse, levar vantagem. Então parece que o Brasil está mais ou menos assim, todo mundo se esquecendo de ser humano, de ser cidadão de bem, de ser preparado para a vida, e querendo só os bens materiais, como se levasse aquilo tudo para a cova quando morrer, e não é bem assim. Que nós possamos então, dos investimentos hoje, que é de 40 a 60 bilhões de reais nas 3 esferas, que é muito pouco investimento em segurança pública, que possa o governo federal, que tem a maior parte do bolo, onde ele fica com 58% da receita, em que o estado fica com 24% e o município com 18%, que seja melhor redistribuído, que seja melhor repassado, que seja feita uma reformulação nas leis. Isso tem que ser rápido e não pode demorar muito. Quantos especialistas dizem isso? Às vezes não são palavras só minhas, não, é através de estudos que nós estamos fazendo, em conferências internacionais que nós já participamos, e que vamos novamente agora na Flórida participar em outubro novamente de uma, na busca de soluções. É como nós estivemos em Filadélfia há pouco tempo, conhecendo o sistema, através de uma conferência que lá estivemos. Quando passamos por Nova York, conhecemos a Central de Inteligência de Nova York, vereador Paulo César, e vimos que Nova York hoje é uma cidade vigiada pela segurança pública, e que lá só tinha, quando estive lá, uma cidade quase do tamanho de São Paulo, uma cidade daquele porte, tinha apenas 3 delitos para serem resolvidos: um homicídio, uma tentativa de suicídio, e mais um outro lá que estava desaparecido, porque tinha síndrome de Down. Parabéns aos americanos por poder aplicar a tolerância zero, e é isso que tem que ser feito aqui no Brasil, mas investir maciçamente em segurança pública. Aí vem os candidatos agora, que eles, candidatos, que eu não estou participando nesse pleito, façam não só de um discurso, mas com ações efetivas a respeito de segurança pública, de como deve se proceder. Quando nós falamos a respeito de segurança pública para um dos candidatos que aqui esteve, ele disse que, se eleito for, vai querer nos ouvir. Certamente chamou-lhe a atenção quando falávamos investir em tecnologia, não só no olho vivo, mas tem tantos outros aparelhos e tem tanto sistema moderno para se investir, que nós remuneremos melhor os nossos policiais, porque é através de uma melhor remuneração é que vai despertar o interesse do bom cidadão em ser um bom policial, que possamos ter uma corregedoria de polícia muito severa, que ela seja independente, tanto para a Polícia Civil, como para a Polícia Militar, Polícia Federal, que nós possamos fazer a integração dessas instituições nas informações de cruzamentos, e que realmente tenha comprometimento, dos policiais no combate ao crime. Não podemos ficar à mercê da sorte, temos que exercer o nosso verdadeiro papel com amor, com garra, com determinação e com vontade. Sempre procuramos fazer isso.
Cidadão que pratica o bem, ele só recebe o bem. Mas parece que esse discurso, ninguém tem a fé necessária, ou não tem uma vocação capaz de acreditar que fazendo o bem, recebe o bem. Parece que quer tudo de imediato, não é só numa fala, tem que praticar no dia a dia. Nós estamos vendo aí a lei das execuções penais, da forma com que está muito longe da realidade. Reeducar quem? Como? Lá é a escola da criminalidade, o que está se vendo nos presídios, nas penitenciárias, Paulo César. Eu estou terminando, mas só para dizer, Vossa Excelência, que eu acho que é importante de fazer esse discurso aqui, de maneira tal que venha fazer uma reflexão daquilo que realmente tem que ser feito. Então, o sistema penitenciário, fui diretor de presídio durante 3 anos. Eu não conheço o meliante que se recuperou, ou que veio para o mundo do bem. Vemos sim as igrejas, seja elas igrejas católicas, as igrejas evangélicas, espíritas, aí lutando, procurando fazer o resgate do cidadão para que ele possa se integrar ao meio social, mas são poucos os casos. Até entendo que na reformulação das leis das execuções penais, poderia sim colocar para ressocializá-lo quando ele for primário, quando no máximo reincidente. Passou disso aí, é punição severa mesmo. E mais, que desse trabalho para como castigo, porque só assim, além de estar dando um castigo que é necessário, estaria fazendo ele ter uma reflexão pelo crime que cometeu. Vereador Dutra. Pois não, Paulo. Com relação à segurança, eu vou te falar um detalhe. Hoje a minha descrença é grande. Eu vivo sonhando com o governo João Batista Figueiredo. Que saudade, viu? Que saudade. Em termos de segurança, nós temos que fazer muita coisa, vereador Paulo César. Fiz aqui algum pequeno comentário e anotação a respeito do número de delitos hoje. 98% das mortes dolosas não são apuradas nesse país. Nas delegacias, apenas 8% dos crimes são apurados. E eu vejo que a Polícia Civil, a própria Polícia Federal, estão sendo meros cartórios de repasses de informações e que não está se levando a lugar nenhum. A impunidade, de acordo com o que a gente pode observar, está sendo praticamente absoluta. Então dá para se observar que o mundo do crime compensa. O meliante pratica um assalto hoje, não é apurado. 98% das estatísticas estão mostrando que o crime está tendo sucesso, principalmente o assalto, que deixa as vítimas traumatizadas para o resto da vida. Mexe, não fere, não é o bem material, é a alma. É muito profundo. É isto mesmo, vereador Franco Cartafina. Mexe com a alma do cidadão. Não tem nada pior do que mexer com a alma, com o espírito humano da pessoa de bem, que tem moral e que tem caráter, que tem seus filhos, que está ali lutando no dia a dia com dignidade, com honestidade. Vem esses trapaceiros, meliantes. E se um cidadão de bem vai agir em legítima defesa, ele acaba sendo mal visto por grande parte da sociedade. Se um policial agir com mais firmeza e mais rigor, observa-se aí o comportamento social que vai às vezes contra aquele policial, porque ele está agindo com mais rigor. Vem os direitos humanos querer proteger o bandido. Para com isso. Para com isso, não é assim que deve ser. Vejo que se continuar desta forma, uma guerra civil pode se alastrar. Vejo que se continuar dessa forma, vai voltar lei de talião.
olho por olho, dente por dente. O Estado não está ocupando o seu lugar que deveria ocupar, e por isso os bandidos estão avançando cada dia mais. Governantes, deputados, senadores, presidente da República, governadores, nos ouçam, acordem, vamos proteger a nossa sociedade, não com campos de futebol, não com espetáculos, mas aplicar bem os recursos públicos. Nós precisamos de ter seriedade na vida pública. Ainda há pouco, Paulo César, estivemos lá em Toledo, Vossa Excelência viu, que maravilha quando eu conversei com o presidente daquela casa. Aqui nós aplicamos bem os nossos recursos, a seriedade daquela Câmara. E eu fiquei maravilhado, e vi como que o Estado do Paraná hoje está muito bem administrado, pela mentalidade coletiva da formação de um povo, e que nós possamos então espelhar nesses paradigmas, que possamos espelhar nesses exemplos, para que nós possamos também fazer da nossa cidade a nossa casa, como eu disse anteriormente ali. E não vamos dar espaço para esses meliantes, não vamos dar espaço para o mundo do crime. Uberaba não pode viver esse estado de castigo que ele está vivendo, porque eu tenho certeza que o povo que aqui mora, que aqui escolheu para viver e para morar, não merecem isto. Então, vereador Paulo César, passei um pouquinho aqui do meu tempo, mas tem muito mais coisas para poder informar. As instituições policiais, do jeito que elas estão hoje, estão de mãos e pés atados. Criaram-se as AISPs, descentralizando, como se fosse melhorar. Piorou, e muito. Falo isso, Paulo César, com propriedade. Eu falo isso porque eu fui delegado de polícia, trabalhei 30 anos de serviço. Nós tínhamos as nossas delegacias especializadas, delegacia de homicídios, falsificações e defraudações, delegacia de furtos e roubos, furtos de veículo, cada uma na sua especialidade. Por quê? Todas as profissões, você pode ver que até o advogado tem um criminalista, tem um da área civil, tem da área trabalhista, o médico tem aquele oftalmologista, o médico tem aquele que é da garganta, que é do ouvido, tem que é do coração, e assim por diante. Todas as profissões se especializam. Na segurança pública fizeram o avesso, e não é por aí que nós vamos consertar isso. Falei com o doutor Ramon Bussi, ele tem um projeto de voltar a criar as delegacias especializadas, de equipes especializadas para aqueles tipos de delitos, porque a polícia sabe, Paulo César, aonde estão os meliantes, sim, a polícia sabe quem são os trapaceiros, mas as leis não dão ao delegado de polícia nem o direito de, mesmo sabendo aonde está o produto do furto, dele entrar naquela residência e ali buscar. Ele tem que pedir bênçãos ao Poder Judiciário para que ele possa adentrar. Mas até que ele vai ao Poder Judiciário e retorna, aquele bem já não está lá mais. Não resolve. Antes, embora não tivesse na lei, mas eu me lembro muito bem da cela correcional. Me lembro muito bem quando o delegado chegava, polícia, todo mundo respeitava. Policial, opa, todo mundo admirava. E nós temos que trazer esse espírito novamente. Aonde mexeu com o policial, mexeu com o Estado, e não com o cidadão ali que está vestido de farda. Mexeu com o Estado, como um todo, e ele tem que ser respeitado. Ele tem que ser um bom policial, tem que dar bons exemplos e tem que ter orgulho da profissão que ele exerce. Mas na grande maioria da nossa população hoje, quando é vítima, nem mesmo a delegacia procura, porque não tem ânimo. Para que eu vou fazer na delegacia? Não vai resolver nada, não vai me dar o resultado.
E é isso que nós estamos vendo aí. Os dados estatísticos mostram 98% dos crimes dolosos nesse país não são levados adiante. Aí me falam, mas os presídios estão lotados, mas as penitenciárias estão lotadas, estão. Não basta só combater a segurança pública, não. Nós temos que fazer sim, vereador Cacá. Tem dinheiro, e muito. Não vem com essa que não tem dinheiro, não, tem muito dinheiro, precisamos de bons projetos. Tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. No Brasil gastou-se 3 vezes mais o valor que se gastou nas outras Copas, que foram realizadas ultimamente. Dinheiro tem, Paulo César, e muito. A nossa saúde pública está falida, a educação nem se fala. Então eu quero dizer, para encerrar, Paulo César, nesse desabafo, fechando, que dinheiro tem. Pergunta para o Joaquim Barbosa, que ele sabe contar muita história para nós. Não sai daí não, Joaquim Barbosa. Nós precisamos de muitos Joaquins nesse Brasil como você. Esperamos que muitos possam ter esse espírito de patriotismo e que possamos juntos fazer dessa nação um grande país, para que todos possam viver com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente.